Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Então vamos começar uma sequência de aulas gratuitas sobre as resoluções do CONTRAN para o concurso do DETRAN de São Paulo e até mesmo algumas partes também, algumas dicas sobre o Código de Trânsito Brasileiro, também para ajudar você para o concurso do DETRAN de São Paulo. Então eu vou trazer aqui aulas gratuitas que digam respeito tanto ao cargo de agente como ao cargo de oficial de trânsito, certo? Então, primeiramente, eu estou trazendo essa resolução para você, que é a resolução 18 de 1998 do CONTRAN, que está no seu edital, que vai cair na prova tanto para agente de trânsito como para oficial de trânsito. E o objetivo aqui, primeiro, é te ensinar a como estudar essas resoluções, certo? Porque às vezes as pessoas se atentam a detalhes que não caem e não se atentam a detalhes que caem. Então eu vou trazer aqui como você vai estudar essas resoluções. Então, primeiramente é o seguinte, você vai procurar primeiro lá no site do CONTRAN mesmo, certo? As resoluções que vão cair na sua prova. Daí você vai abrir, provavelmente um PDF que vai abrir na sua tela, e aí você vai começar a estudar. Bom, abrindo a resolução, eu peguei essa aqui porque é a mais curta que tem, só para te dar um exemplo de como que você tem que estudar, certo? Quando você abrir sua resolução, a primeira coisa que vai ver no canto superior direito vai ser uma espécie de título ou subtítulo da resolução. É um assunto que a resolução vai tratar. Então ela vai estar sempre lá em cima, no canto superior direito. Aqui eu formatei de uma outra forma, mas vai estar mais ou menos dessa forma. E aí vai estar escrito lá o que é o título ou um subtítulo da resolução, certo? Que o título seria o nome da resolução, né? Que é Resolução 18 de 1998. E aí, logo abaixo, o canto superior direito, vai estar lá esse subtítulo que é o assunto da resolução. Bom, essa Resolução 18 de 1998 do CONTRAN diz o seguinte: recomenda o uso nas rodovias de farol baixo aceso durante o dia e dá outras providências. Então vai ser sempre assim. Vai ter o assunto da resolução lá em cima, a primeira coisa que vai ter. Mas você não deve se preocupar muito com isso, porque isso aqui é só um assunto, certo? Logo após isso, vai ter o seguinte: vai falar que o Conselho Nacional de Trânsito, usando da competência que lhe confere o artigo 12 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme um outro decreto aqui, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui é o seguinte, isso aqui o CONTRAN, ao editar uma resolução, certo? Uma norma, ele tem que mostrar se ele realmente é competente para editar essa norma. E ele traz isso aqui que ele trouxe do Conselho Nacional de Trânsito, conforme a competência, é justamente ele usa uma outra lei que autoriza o CONTRAN a editar uma resolução, a editar uma norma, certo? Então aqui é como se fosse uma autorização para o CONTRAN fazer isso. Então, conforme uma determinada lei, aqui é segundo o Código de Trânsito Brasileiro em um outro decreto aqui, então ele pode editar essa norma, ele é o competente para editar uma norma sobre este assunto. Então aqui é só o que autoriza o CONTRAN a fazer isso, certo? Isso aqui você não deve se preocupar também para cair na sua prova, não cai isso, certo? Aí, na sequência da resolução, começa a parte do considerando. Quando você pegar uma resolução e for ler e tiver escrito considerando, quer dizer o quê? Quer dizer que quando o CONTRAN foi editar uma norma, editar uma resolução, ele considerou algumas coisas antes de fazer isso. Então, uma resolução normalmente ela é feita com algum objetivo. E esse objetivo existe de acordo com alguma coisa. Então, alguma coisa está acontecendo, ou segundo alguma coisa que acontece, considerando algo, a gente vai resolver fazer desta forma. Então, é basicamente isso. Então, ele explica até por que ele está editando essa resolução. Então, a Resolução 18 de 1998 considerou o que nela? Então, considerando que o sistema de iluminação é elemento integrante da segurança ativa dos veículos, dois pontos. Então, ele considerou isso para editar a resolução. E ainda tem mais, considerando também que as cores e as formas dos veículos modernos contribuem para mascará-los no ambiente, dificultando sua visualização a uma distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva, mesmo em condições de boa luminosidade. Então, ele está considerando isso para editar uma norma.
Após tudo que tiver escrito considerando, vai estar escrito a seguinte palavra, resolve. Então, a partir daqui é que realmente você tem que se preocupar. Tudo isso que vem antes, eu vou até voltar, é apenas o subtítulo da resolução, é apenas o que garante ao CONTRAN que ele realmente pode editar, certo? Essa resolução. Depois, tudo que ele considerou para editar essa resolução. E aí ele diz resolve. Então, considerando tudo isso, resolve o seguinte. Então, a partir daqui é o que pode cair na sua prova. Então, é a partir daqui que é o que você precisa estudar. Então, artigo 1º. Então, nessa norma aqui que ele ditou na resolução, o que ele determinou? Recomendar às autoridades de trânsito com circunscrição sobre as vias terrestres que, por meio de campanhas educativas, motivem seus usuários a manter o farol baixo, aceso, durante o dia nas rodovias. Então, veja, aqui sim é que você tem que se preocupar, porque aqui ele diz essa palavrinha, recomenda. Quem recomenda não obriga. Então, lembre-se sempre desta frase. Quem recomenda não obriga. Então, ele está apenas recomendando quem? As autoridades de trânsito com circunscrições sobre suas vias terrestres. Então, cada estado pode decidir se vai seguir essa recomendação ou não, certo? Então, ele recomenda a todas essas autoridades que têm alguma circunscrição sobre as suas vias terrestres que, por meio de campanhas educativas, faça, se quiser, o quê? Motivem seus usuários a manter o farol baixo aceso durante o dia nas rodovias. Então, é apenas uma recomendação. Artigo 2º diz o seguinte, o DENATRAN acompanhará os resultados obtidos pelos órgãos que implementarem esta medida. Então, olha só, pelos órgãos que implementarem essa medida. Então, não necessariamente todos os órgãos vão implementar essa medida. Então, aqui fica claro o motivo de estar escrito a palavra recomendar, certo? Porque nem todos os órgãos vão implementar. Então, quem vai acompanhar os resultados disso aqui, certo? Dessas campanhas educativas, apenas dos órgãos que implementarem. O DENATRAN é outro órgão, certo? Que faz parte desse mundo do trânsito, certo? É outro órgão. Não é o CONTRAN, é o DENATRAN. Então, o DENATRAN ele vai acompanhar os resultados dos órgãos que implementarem essa medida. Então, daqueles que não implementarem, não tem problema, porque é só uma recomendação. Então, isso aqui você precisa saber para sua prova. O examinador pode te perguntar se é uma obrigação, se não é. Quem vai acompanhar os resultados para quem implementar é o DENATRAN, tudo bem? E aqui terminou, pessoal. Terminou essa resolução, porque o artigo 3º já diz que essa resolução entra em vigor em 60 dias após sua publicação e ainda ele revogou uma outra resolução aqui que não nos interessa, tudo bem? Então, toda vez que chega no artigo que ele diz que quando que vai entrar em vigor, que pode ser em 60 dias, em 30 dias, pode ser na própria data da publicação. Então, quando entrar em vigor, isso aqui também não nos interessa, certo? Esse artigo 3º não vai cair na sua prova, e após isso é a data, certo? Brasília, 17 de fevereiro de 1998, depois tem até as pessoas que assinaram a lei, você não precisa saber disso também. Então, você só precisa se preocupar com o quê? Olha só, com o título, você vai se preocupar? Com o subtítulo aí? Não. Com o que autoriza o CONTRAN a fazer uma resolução? Também não. O que ele considerou para fazer a resolução? Também não. Nada disso cai na prova. A partir de quando ele fala resolve, aí sim, artigo 1º e 2º aqui neste caso, certo? Dessa resolução, é só o que nos interessa, porque essa resolução é curtinha. Então, o artigo 1º e 2º é o que nos interessa. Então, quando chegar no artigo 3º ou no artigo que for da sua resolução que falar que é quando entra em vigor, certo? A resolução, daí também não mais cai na sua prova, certo? E tudo que tiver para baixo disso, você não precisa estudar, tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou e se você quiser continuar recebendo aulas gratuitas, não deixa de se inscrever no canal aqui embaixo, beleza, pessoal? Então, agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!